Chegou a hora de conhecer as revelações de Deus para os nossos dias. Está no ar, Advertência Final. Seja bem-vindo ao teu programa Advertência Final. O programa que traz para você o estudo da Bíblia, em especial do Apocalipse, mostrando a verdade para os últimos dias. No programa de hoje, nós vamos falar sobre o julgamento de Deus, aquele que ocorrerá nos últimos dias. Nós também vamos ter um momento de oração por aqueles que estão precisando e também estaremos apresentando algumas novidades, umas surpresas para você. Portanto, fique ligado conosco e está no ar o seu programa Advertência Final. Agora chegou a hora de estudarmos juntos a Bíblia. Eu tenho aqui, junto comigo, uma Bíblia chamada Bíblia Evangélica e também tem uma Bíblia chamada Católica. Olha só, são duas Bíblias e eu trouxe com um propósito específico. Talvez você não saiba, mas independente de qual Bíblia você tenha em casa, o conteúdo é o mesmo. Você pode nos acompanhar. A propósito, os livros que tem na Bíblia Evangélica também tem na Bíblia Católica. Então você fique tranquilo, abra a sua Bíblia e vamos deixar Deus falar conosco. Te convido então para fechar os seus olhos e junto comigo me acompanhar. Você pode entender que isso é uma reza, é uma prece, enfim, nós vamos falar com Deus, vamos pedir sabedoria para que Ele venha nos explicar aquilo que Ele quer nos revelar. Feche os seus olhos. Senhor nosso Deus, rogamos agora sabedoria para compreender a Tua Palavra, pedimos que o Senhor abençoe os telespectadores, faze-nos, Pai, entender a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Abra comigo no livro de Apocalipse, Apocalipse capítulo 14. Olha, você que é católico, não tenha medo do estudo de hoje não. Você vai ver, eu estou aqui com a Bíblia Católica. Eu vou até ler nessa Bíblia aqui para você ver. Deus disse que Ele quer que todos conheçam essa mensagem aqui. Apocalipse 14, a partir do verso 6. Vamos ler juntos. Depois disso, vi outro anjo que voava no meio do céu, com um evangelho eterno, para anunciá-lo aos habitantes da terra, a toda nação, tribo, língua e povo. O anjo dizia em alta voz: temam a Deus e deem glória a Ele, porque chegou a hora do seu julgamento. Adorem aquele que fez o céu e a terra, o mar e as fontes. Esse trecho da Bíblia responde à pergunta na mente de muitas pessoas. Olha, se você é daqueles que gosta de fazer as coisas corretas, eu creio que muitas vezes você pensou, será que Deus não vê toda a maldade que estes homens estão fazendo? Será que Deus não vê tudo o que está acontecendo? Será que o ímpio prospera e aquele que quer fazer o certo cada vez é mais injustiçado? Nós vemos só corrupção, propina, tanto problema, tantas pessoas fazendo coisas erradas e Deus se cega a tudo isso? A resposta é não, Deus não se cega. Aqui no Apocalipse, Deus anuncia a todos, olha, chegou a hora do julgamento. O profeta João teve essa visão e ele viu que Deus não se calaria para sempre. Deus agiria. Inclusive, em Apocalipse, no capítulo 22, a Bíblia diz que quando Jesus voltar à terra, Ele vai dar a cada um de acordo com o que ele fez. Vamos ler? Apocalipse 22, verso 12. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo a sua obra. E Deus vai recompensar a cada pessoa de acordo com o que ela fez. Então talvez você possa pensar, nossa, agora sim Deus vai fazer justiça. Vai mesmo. Sabe, Deus é um Deus de amor, mas Ele é igualmente Deus de justiça. Assim como você, quando você educa filhos, você procura fazer justiça entre um e outro, o maior batendo no mais velho, você faz a justiça, da mesma forma Deus fará. E Deus é um Pai que não negligencia a correção
e não negligencia a punição. Se Deus falou, meu irmão, vai acontecer. E olha, eu queria também estender, porque a Bíblia ela dá uma amplitude maior para isso aí. Ela nos leva a entender o caso daqueles que pensam assim, não, mas eu não faço mal para ninguém, né? Eu ajudo os pobres, eu sou uma pessoa boa. Sabe que a avaliação de Deus, ela não é exatamente igual à nossa. E nós vamos tratar disso aqui também. Eu vou ler alguns trechos da Bíblia para você que eu marquei, achei que iam ser importantes para esclarecer a tua visão. E eu tenho certeza que o Senhor não deixou isso aqui sem causa, né? Aqui, por exemplo, eu tenho no livro de Salmos, capítulo 14. Essa é uma avaliação que Deus faz das pessoas. Disseram os nécios no seu coração. Então, no verso 1, hein? Não há Deus. Tem-se corrompido, fazem-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olhou desde os céus para os filhos dos homens, para ver se havia algum que tivesse entendimento e buscasse a Deus. Desviaram-se todos e juntamente se fizeram imundos. Não há quem faça o bem. Não há sequer um. Olha, na avaliação de Deus não tem nenhum bom. Bom é Ele. Ele não erra. O homem erra. Sabe, então nós temos que começar a ter um conceito mais humilde de nós mesmos. Em lugar de dizer, não, mas eu até que estou bem, nós vamos pensar, não, mas o que é que eu ainda não faço de correto? Né? Onde estão as minhas falhas? Será que tem coisas que eu cometo por ignorância? Às vezes eu me acho muito correto, mas eu estou tratando mal as pessoas da minha família, não é verdade? Às vezes eu não tenho paciência com a minha esposa, com os meus filhos, ou então eu não tenho paciência com a namorada, se você é jovem, não é verdade? Não leva desaforo para casa. Sabe, nós precisamos começar a avaliar estas coisas. O Senhor diz na Bíblia que Ele vai nos julgar segundo o padrão dEle, não segundo o nosso padrão. Tem uma diferença. Eu queria ler com você Romanos capítulo 2, que é onde o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele fala sobre isso. Abre lá comigo. Capítulo 2, verso 1. Portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro. Pois tu, que julgas, fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, ó homem, que julgas os que fazem tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade, paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e incorrupção, mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então aqui Deus fala que vai nos julgar da seguinte forma, se nós somos obedientes à verdade ou se nós somos desobedientes à verdade. E ele aqui acusa a todos. Por quê? Porque se, achando nós que estamos andando bem, Deus ainda assim nos acusa. Ora, porque o padrão de justiça de Deus é maior do que o nosso. Mais na frente ele fala qual é a regra de avaliação. Dá uma olhada comigo, estamos aqui no verso 12. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Não basta saber o que é certo, necessário é praticar.
E o praticar não é só exteriormente. Dá uma olhada na sequência do verso. 14. Porque quando os gentios, que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Então, aqui diz que nós vamos ser julgados pela lei, certo? Então, você obedece à lei? Eu obedeço à lei? Paulo chega a dizer que há pessoas que nem conhecem a lei, mas elas acabam procedendo de forma certa e essas vão ser aprovadas por Deus. Para Deus o que importa é o que o homem faz, não é o que ele diz. Ou seja, é o que ele é na essência. E vai ser julgado tudo, até o que está encoberto. Abre comigo lá em Eclesiastes, capítulo 12, vamos ler os versos 13 e 14. De tudo que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mau. Está aí. Nós precisamos andar em harmonia com os mandamentos de Deus se quisermos ser aprovados no juízo. E o que é que o juízo de Deus vai determinar? É bom nós sabermos, não é verdade? Até para sabermos qual será a consequência da nossa escolha. Antes de você dizer assim, não, eu não tenho nada com esses mandamentos. Ou você dizer, vou obedecer. Vamos ver lá o futuro, que a Bíblia revela lá na frente, para você saber hoje o que é que você vai escolher. Vamos para Apocalipse, capítulo 20, vamos ler sobre aquele grande dia final. Verso 11. Vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, a avaliação final considerou quem aqui estava em harmonia com a vontade de Deus e teve o seu nome escrito no livro da vida. Esse foi preservado, esse tem a vida eterna. Aquele que não tem, aquele que não estava em harmonia com Deus, não estava em obediência aos seus mandamentos e não tem o nome no livro da vida, esse foi para o lago de fogo. Aqui diz que ele sofreu a segunda morte, daí você entende uma coisa. Quando você morre, você vai ressuscitar. E quando você ressuscitar, você vai comparecer diante deste trono branco aqui. E aí vai ser dada a sentença final sobre você. Aí você pode avaliar já. Onde você quer estar? Parou para pensar? Só estou colocando uma dica para você, no final a gente vai voltar aqui, tá? Mas aqui vai ser decidido o seu destino eterno. Aqui é dito que os ímpios vão sofrer a segunda morte. Se tem segunda, é porque tem primeira. Aquela que nos leva ao cemitério hoje é só a primeira, mas depois disso tem ressurreição e tem a segunda morte. Então você precisa avaliar bem. O que é que você está fazendo hoje? Você tem uma chance nesta vida. Quando morrer, você já selou a tua sentença. No livro de Hebreus, capítulo 9, a Bíblia fala justamente isso. Vamos ler juntos. Verso 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez,
vindo depois disso o juízo. Então, meu querido, você não terá uma segunda vida de oportunidade. Agora é o momento. É agora que nós temos que refletir no que nós estamos fazendo. Sabe, eu me lembro o caso de uma pessoa que hoje é até pastor. Não sei de que denominação, eu o encontrei dando uma carona, mas foi que ele me contou um pouco da história da sua vida. Ele disse que ele se envolveu até com drogas. E ele, aos poucos, ele só traficava, mas daqui a pouco ele começou a consumir. E aí, finalmente, ele entrou naquela situação que muitos de vocês conhecem. Ele ficou devendo. Tendo ficado devendo, agora começa a pressão. Você sabe como é que é, né? Quantas pessoas já perderam a vida, mães que perderam filhos nesta situação. E a vida dele começou a ficar tão difícil, tão ruim, que finalmente ele decidiu acabar com a sua vida. Ele pegou uma arma, apontou ela para a sua cabeça e estava determinado a dar um tiro, e segundo ele, até vinha aquele pensamento: olha, isso aí, acaba com isso de uma vez, acaba com esse sofrimento. Foi quando um outro pensamento veio na sua mente: e o que vai ser da tua alma? Foi quando ele parou, olhou para a arma e falou: alma, é mesmo? Para onde vai a minha alma? E aí, ele deixou a arma no canto, refletiu e decidiu mudar de vida. Hoje, ele está em outro caminho. Ele se arrependeu. E ele encontrou o perdão, porque a Bíblia nos oferece o perdão. Deus, ele deixa a Bíblia não é só para nos condenar, não. O condenar-nos é só mostrar a nossa situação para que nós busquemos a solução que ele já deu. E a solução, meu querido, ela está aqui, ó. Leia comigo, João capítulo 3, verso 16. Vamos ler juntos. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Portanto, você que quer ser salvo, receba Jesus hoje no teu coração. Nós vamos deixar agora uma mensagem musical para você. Eu espero que ela fale contigo. Fala com Deus enquanto você escuta. Qual foi a razão que fez o Rei do Universo tornar-se um de nós? Qual a razão de nascer entre a palha e o pó? Qual foi a razão que o fez andar entre os homens, desonrado, não reconhecido, suportar suas calúnias, açoites sem conta e ser pendurado numa cruz? Receber os pregos que eram meus. Só o infinito amor que teve por nós, digno, digno, é o Cordeiro de Deus.
que o fez suportar, será afastado de Deus pelo pecado, porque Ele nos sarou por suas feridas, na cruz morrendo, pra nos dar a vida, e porque carregou nossas enfermidades, levando nossas dores sobre si. O que o levou a estender suas mãos para receber os pregos que eram meus. Só o infinito amor que teve por nós, digno, digno, é o Cordeiro de Deus, de toda nossa adoração. Os pregos que eram meus, só o infinito amor que teve por nós, digno, digno, é o Cordeiro de Deus, de toda nossa adoração. É o Cordeiro de Para você que gostou do tema de hoje, nós temos uma surpresa especial. Eu estou aqui com este livro, um livro que Deus, eu creio, me inspirou mesmo a escrever. Esse livro tem o título Os 7 Avisos do Fim, e ele fala com muito mais detalhes, muito mais profundidade do tema de hoje, daquilo que nós estivemos tratando. Eu queria que você desse um close aqui na câmera. Olha só o que você pode ter ao ver este livro aqui. Olha aqui, ele fala de alguns sinais que vão acontecer antes de finalizar o juízo de Deus no céu. Você tem aqui a foto de um meteoro, nós temos aqui alguns outros eventos importantes. Ó, tudo que está em cinza são reportagens que tratam deste assunto. E aqui você vai ter explicação das 7 trombetas do Apocalipse. É um tema extremamente atual e eu digo, para você que quer conhecer a verdade, vale a pena. Então entre em contato, você pede, são R$15 mais frete, solicita o seu livro. E nós temos também o CD de música, essas músicas que Deus me tocou durante muitos anos para nós estarmos compondo e abençoar a tua vida com as mensagens de Jesus. Se você gostou, por exemplo, da mensagem de hoje, mensagem musical, essa e outras 9 composições estão aqui nesse CD. E a propósito, você vai poder conhecer um pouco mais desse trabalho, vai ver as letras, que eu tenho certeza Deus esteve trabalhando para inspirar, a fim de que você pudesse ser abençoado com a mensagem do seu amor, do amor de Jesus. Olha, eu estou aqui com um livretinho, você pode cantar, o CD já vem com playback, inclusive, atenção você que gosta de cantar na sua igreja. Então, olha, você liga e solicita também o CD. O CD custa R$20 mais o frete. Não perca tempo, entre em contato conosco e você também pode saber mais sobre o fim dos tempos pedindo o seu DVD sobre o último Papa. Olha aqui
tem a capa do Papa, não é à toa, é porque ele é um ícone nos últimos dias, a profecia fala dele e eu acredito que você deve saber qual é a verdade a respeito do último Papa e quando é que ele vai vir. Aqui dentro, ó, você tem o DVD, é um material bem preparado, muito bem editado, eu tenho certeza que você vai gostar e é algo que você vai poder usar para compartilhar com a sua família. Aqui atrás está dizendo que é um DVD para católicos, evangélicos, adeptos de outras denominações, todos aqueles que estão de alguma maneira preocupados com o que está acontecendo no mundo agora. Esse material aqui é para você. Então fica aí a dica, são R$20 mais frete, você liga e solicita o seu material, tá bem? Fica ligado que nós já vamos voltar com a oração, vamos orar por você. Feche os seus olhos, ore comigo, quero pedir uma bênção sobre você. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e de ti tenha misericórdia. Que o Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe e até a próxima.